Então vamos abrir agora nossas Bíblias em 2 Reis, Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6. Eu tenho pregado sobre a vida do profeta Eliseu, e hoje eu vou dar continuidade nessa série de mensagens sobre a vida desse homem. 2 Reis 6. Hoje nós vamos trabalhar dentro da passagem que o machado flutua. Aqueles que leem a Bíblia e conhecem a história já sabem mais ou menos do que eu vou tratar hoje à noite. É uma passagem bem curtinha, difícil de pregar, difícil de obter informações aqui. O tema da mensagem é os milagres do profeta Eliseu. Tema da mensagem de hoje. Vamos ler o texto que vai do versículo 1 ao 7, que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com a gente ou conosco, com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu, e foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu confio no Teu Espírito Santo. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha falar à sua igreja agora. Até mesmo aquilo que não veio em minha mente, ó Deus, enquanto eu meditava na passagem, que o Senhor venha trazer, ó Deus, para o coração da igreja também. Porque eu sei que o Senhor usa os Teus vasos, Senhor. Então eu rogo agora pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós podemos ver como Elias, ele tratou o comandante Naamã, como a lepra daquele homem foi sarada pela palavra de Eliseu. Nós sabemos a história, como eu já preguei aqui alguns domingos atrás, da menina que não tinha nome, mas fez a diferença. Ela foi um canal ali para a cura de Naamã. Eliseu teve o papel principal nessa história, é o nome principal nessa parte do livro dos reis, mas tinha uma menina lá na casa daquele comandante chamado Naamã, que disse para a esposa dele: Olha, há profeta em Israel, há um homem em Israel que pode curar Naamã da lepra. Então Naamã vai atrás desse homem, ele vai atrás do homem, mas Eliseu não recebe o comandante. O comandante fica exatamente na porta de Eliseu, e Eliseu apenas dá uma ordem para ele, dizendo: manda esse homem se lavar 7 vezes no rio Jordão. Aqueles que estudam percebem e descobrem que rio Jordão não era um rio limpo, era um rio sujo. Existiam vários rios limpos ali, em que Eliseu poderia mandar Naamã se lavar. Mas ele manda lá Naamã se lavar num rio sujo. E Naamã se recusa a ir ali. Olha, como se um homem leproso fosse um homem limpo. O homem leproso não é um homem limpo. O homem leproso é um homem sujo. O homem leproso é um homem que está com ferimentos na pele. E às vezes ferimentos que já estão cheirando mal. Tanto é que os servos de Naamã que convencem Naamã. Eliseu não convence Naamã. Nem era o papel de Eliseu convencer Naamã. O papel do profeta é anunciar, o papel do profeta é falar.
O papel do profeta é trazer a palavra de Deus ao coração do povo. Agora, se o povo vai obedecer ou não à voz do profeta, se o povo vai concordar ou não com aquilo que o profeta prega, com aquilo que o profeta diz, aí é com o povo. Naamã, ele não ouviu Eliseu, ele foi ouvir os seus servos, que disseram para ele: olha, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não faria? O que custa mergulhar 7 vezes no rio? Então Naamã ouve os seus servos, mergulha 7 vezes no rio Jordão, e é limpo, ele é purificado da sua lepra. Ele volta feliz para agradecer o profeta. Aí depois entra um homem chamado Geazi na história. Geazi era o homem que andava com o profeta. Era o homem que ia onde Eliseu ia. Era o homem que aprendia de Eliseu. Era o homem que via os milagres de Eliseu. Mas como eu deixei bem claro para a igreja, o fato de você andar com homens de Deus não te torna homem de Deus. O fato de você andar com mulheres de Deus não te torna uma mulher de Deus. Às vezes você aprende os clichês que essas pessoas usam, às vezes você aprende a falar como essas pessoas falam, mas na verdade o seu coração não é como o coração dessas pessoas. Andar com homens de Deus não te faz estar perto de Deus. Apesar que é um ótimo conselho, andar do lado de pessoas de Deus, é um excelente conselho. Mas se a gente for analisar a nossa Bíblia, dê uma olhadinha no capítulo 5, no versículo 20, olha o que Geazi faz aqui. Depois que Eliseu não aceita o dinheiro de Naamã, olha o coração de Geazi. Ele diz assim: Geazi, servo de Eliseu, um homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. O engraçado, meus irmãos, que o termo que Geazi usa é o mesmo termo que Eliseu vai usar no capítulo 2 do versículo 4. Abra sua Bíblia lá. É bem pertinho. Eu não vou para textos muito longe, não. Vou ficar bem perto aí no livro de Reis. Olha o versículo 4. Diz assim: então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, ou seja, Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor, pois por tua vida, que não te deixarei ir só. Com quem Geazi aprendeu o clichê ou a fala, juro pelo nome do Senhor? Com quem que ele aprendeu? Com Eliseu. Com Elias. Então ele falava como os profetas falavam. Ele aprende a maneira de falar. Provavelmente os gestos de Geazi eram os gestos de Eliseu. Mas havia uma diferença muito grande de Eliseu para Geazi. Andar com Eliseu não te torna Eliseu. Andar com Elias não te torna Elias. O que você precisa saber é sondar o seu coração para ver se tem um Geazi morando dentro de você. Porque sondando o texto, a gente percebe que o coração de Eliseu não estava nas coisas desse mundo. Eliseu já tinha alcançado a uma maturidade espiritual alta. Quando a gente lê as linhas do Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, eu aprendi o segredo de estar contente. A maturidade espiritual de Paulo é elevada. Eliseu não cobiça o ouro de Naamã, mas Geazi cobiça. O coração de Geazi é um coração que ainda não se converteu. A gente aprende lendo essas histórias, e ele usa a mesma frase que Eliseu usa. Ele usa o mesmo dialeto, ele usa as mesmas palavras de Eliseu. Quando eu percebo, às vezes, em algumas igrejas, que tem instrução para isso, é falar como o pastor fala, até a mão assim é igual, eles usam a mesma mão, a mesma forma, o mesmo modo de falar, eles vão no fono para a voz ficar igual a do bispo. É por isso que quando você ouve, você não sabe se é o bispo falando ou se é algum outro pastor da igreja.
É um bando de réplica. Não adianta ser réplica. Você tem que ser original. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus: até quando vocês vão ficar escutando no púlpito as experiências dos grandes pregadores e vocês nunca terão as suas experiências com Deus? Até quando vocês vão falar para os outros, mas fulano teve essa experiência e você nunca tem uma experiência para contar? Até quando você vai ser uma réplica e não vai ser original? Porque Eliseu andou com Elias, mas Eliseu foi original. Eliseu tinha uma vida com Deus verdadeira, que era a vida de Eliseu com Deus e não de Elias. Elias já tinha passado. Então cuidado com as obras de Geazi, não seja como Geazi, não seja cobiçoso, não seja mau, não deseja o mal, não seja esperto. Aquela fala que é muito famosa no Rio de Janeiro, né? Todo dia 2 pessoas saem às ruas, o otário e o malandro. E quando os dois se encontram, dá zebra, né? Porque sempre tem um malandro. A casa de Deus não é lugar para malandro. A casa de Deus não é lugar para aproveitador. A casa de Deus não é lugar para você ver um dinheiro que cai da tesouraria do chão e diz: ninguém viu, colocarei em meu bolso. Está repreendido, Geazi. Aprende a pegar e ser honesto. Às vezes não aprende em casa, mas aprende na igreja. A igreja também ensina muito. Nunca pegue o que não é seu. Se viu cair, entrega a pessoa que caiu. Se não é seu, devolva. Ensine os seus filhos a fazer a mesma coisa, para que você não esteja criando um Geazi. E qual foi o fim de Geazi? Geazi ficou leproso e não rico. Geazi cobiçou a riqueza e herdou a lepra de Naamã. Que o Senhor Jesus nos livre da lepra espiritual de Geazi. Que o Senhor nos livre de ter coração cobiçoso, coração mau. Que o Senhor nos livre de ter coração cheio de luxúria, lascívia. Que Deus nos livre de ter um coração que é atraído por sensualidades mundanas, qualquer tipo de sensualidade. Que o Senhor venha inclinar o coração dessa igreja à palavra dEle todos os dias. E que a gente venha considerar os nossos corações todos os dias. Olha o versículo 1 do capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Perceba, Geazi foi embora. Geazi não é mais discípulo do profeta. Mas o capítulo 6 começa de uma forma muito esperançosa. Por mais que Geazi tenha ido embora, existem muitos discípulos ainda. Existem muitos discípulos de profetas. E para você que não sabe, existia na época de Eliseu e de Elias escolas de profetas. Não compare com as escolas de profetas que existem em algumas igrejas aí. Mas você já sabe de onde eles estão copiando, né? Curso dos profetas. A escola dos profetas. Matricule-se na escola dos profetas. Eu já ouvi dizer sobre cursos de língua estranha. Eu vi a propaganda. Venha aprender a falar língua estranha. Venha para o curso dos profetas. Isso aqui não tinha nada a ver. A escola de profetas que se encontrava ali em Jericó, que se encontrava ali em Betel, em Gilgal, eram escolas sérias, onde eles viam profetas de verdade diante deles, onde eles tinham oportunidade de ver e de aprender com Elias, de aprender com o próprio Eliseu. Aí você diz assim: pastor, me dá uma base bíblica, pois eu nunca ouvi falar em escola de profeta nas Escrituras. Pois não, eu te dou a base bíblica. Olha o capítulo 2 mais uma vez, agora no versículo 1. Diz assim o texto: eu prometi a vocês, eu estou bem perto, caminhando bem perto do texto. Então só são 2 folheadas na sua Bíblia e você chega no capítulo 2. Olha o que está escrito no versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel.
Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram. Está aqui aquilo que os teólogos dizem, olha, em Betel havia discípulos reunidos. E a evidência maior da escola de profetas é o texto do capítulo 6 que a gente está pregando hoje à noite. A construção. Eles querem um lugar maior para quê? Para se reunir. É aquilo que levou o nome de escola dos profetas. Tem mais. Dê uma olhadinha na parte B do versículo 3. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. É outro lugar. Jericó não é Betel. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. E só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Então essa escola era comum naquela época. Provavelmente Eliseu participou de alguma coisa assim. Mas eles estão diante de homens sérios, como eu disse a vocês. Então eles querem aqui ampliar o lugar da reunião, voltando para o capítulo 6. Porque se reunir é prazeroso. Discípulos de profetas reunidos com profetas, é algo prazeroso. Por que hoje muitos são contra a comunhão? Por que hoje muitos são contra o próprio culto público? Por que as pessoas hoje não têm mais paciência com a exposição da palavra? Por que as pessoas são tão impacientes hoje num culto? Aqui eu vejo esses homens no capítulo 6 empolgados para construir um lugar maior, para se reunir. O povo de Deus não foi feito para viver separado. O povo de Deus foi feito para viver junto. Como a gente está aqui hoje no culto, em comunhão, cantamos louvores, oramos juntos, agora estamos ouvindo a palavra de Deus. Isso é precioso para a igreja. Está num lugar sério, com gente séria. Lugar sério, com gente séria. Com lideranças sérias. Cuidado com novos movimentos que têm surgido por aí. Como a igreja já sabe aí, né? Sobre os desigrejados. Todos eles têm um testemunho de ferida que a igreja causou no coração deles. Eu entendo que muitas feridas são verdadeiras. Mas como eu falei uma vez para um homem que abandonou a igreja porque foi tratado mal nela, eu disse: olha, Jesus não te fez mal nenhum. Se Jesus disse que a igreja é o corpo dele, a gente precisa estar no corpo dele. Jesus não te fez mal nenhum para ficar amargurado. Uma outra coisa que é comum e que dói nos meus ouvidos é quando as pessoas generalizam a igreja e dizem assim: olha, todo mundo ali é antipático. Olha, por causa de 2 ou 3, toda a igreja leva a culpa? Nem que seja 6, 7, 8, toda a igreja não pode levar a culpa por 6 antipáticos. Pastores não podem levar a culpa por causa de pastores pilantras. Cuidado com tudo isso. Vamos continuar lendo o texto. Olha, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. A ideia foi dos discípulos e não de Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo, Eliseu nomeou, é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. Isso para mim é magnífico, irmãos. Eu não consigo ler esse texto sem pensar na igreja, sem pensar em como a igreja reunida já me ajudou, sem pensar nos testemunhos que eu escuto também de pessoas que são vivificadas no meio da igreja. É maravilhosa essa construção para a nossa reunião. É maravilhosa a ideia desses discípulos do profeta, de querer estar juntos ali, unidos e aprendendo de um homem que sabe o que diz.
Posto de liderança não é para curioso, irmãos. Eles estão reunidos, mas Eliseu está ali. Eliseu tinha até um ministério itinerante. Ele andava fazendo bem às pessoas. Às vezes, tem passagens difíceis que nós vamos ler aqui, ele também já amaldiçoou pessoas, porque o ministério dele é sério. O ministério de Eliseu era muito sério. Não dá para tirar chacota de Eliseu, como nós vamos ler uma passagem aqui, que isso aconteceu. Não se brinca com homens de Deus sério. Repara aqui, como esses homens são submissos, como eles estão diante da liderança desse grande homem de Deus nas Escrituras. Eu estou aqui para orientar vocês, irmãos. Não se afastem da igreja. Não se afastem do lugar. Olha, aqui não tem Eliseu, irmãos. Eu sei que aqui não tem Eliseu. Mas todos nós somos vasos de barro. Eu conversando com um dos pregadores da nossa igreja, eu disse o seguinte: olha, por que a gente é abatido tão facilmente, né? Por que às vezes pequenos problemas tiram o nosso sono? Por que eu estou trazendo narrativas bíblicas para vocês todo domingo? É porque é através das narrativas que eu fico mais forte. E que você fica mais forte também. Por exemplo, pense em Davi. Como seria para Davi voltar a administrar Israel, depois de ter pecado grandemente e mandado matar um homem inocente? Como volta a liderar depois disso? Como administra a crise depois do mal que ele fez? Como Davi vai administrar Israel depois da soberba ter tomado o coração dele e ele ter medido o poder dele, mandado contar o exército, o que fez a ira de Deus se levantar contra Davi? Como administrar essa crise de ver a própria mão do Todo-Poderoso pesando sobre o líder e se arrepender dos pecados e agora tem que tomar as rédeas da liderança de novo? Como dormir depois de saber que 70 mil pessoas foram mortas por causa do erro do rei? Como dormir? Como administrar? Aí eu vejo pessoas apavoradas porque não conseguem lidar com duas pessoas que estão debaixo da liderança delas. Seja no emprego, seja onde for, seja em casa. Pessoas desesperadas porque não conseguem lidar com um filho de 4 anos de idade. O que é prova pura, todo mundo sabe disso. Mas as narrativas te tornam mais fortes. Porque você vai olhar ali para reis que erraram. E agora eles vão ter que assumir a consequência do erro e continuar administrando. Dar a volta por cima. Olha para Moisés, debaixo de grande estresse diário, conseguiu liderar Israel. É óbvio, trazendo a força do Senhor para a vida dele. E você vai sucumbir diante de um problema tão pequeno quanto esse na sua casa. De um problema tão pequeno quanto esse na igreja. Leia a história de Débora. Diante de um homem frouxo, ela toma a liderança de Israel ali. Vê como as mulheres são proeminentes no livro dos Juízes. É uma mulher que mata o comandante do exército inimigo. Ela crava a estaca tão forte na cabeça dele enquanto ele dormia, que ela fica fixada no chão. Ali a gente aprende a ser forte, a tirar força da fraqueza. Olha para Paulo, como cuidar da igreja, tendo um bando de lobos cercando a igreja. E ele sabia que esses homens queriam usurpar da igreja. Liderar diante de grande estresse. Você aprende isso nas Escrituras Sagradas. Você consegue encontrar forças nas narrativas. Você consegue encontrar forças vendo aqui Eliseu. Diante de reis inimigos, nós vamos ver na pregação do domingo que vem, rei inimigo atacando Israel, e Eliseu no meio ali, diante de grande estresse. Como o homem de Deus se comporta? As narrativas te fortalecem. Agora, o mais triste é quando o cristão nem sabe que essa história existiu. Ele nem sabe como Eliseu lidou com um problema tão simples de um machado que cai na água. É óbvio, eu não tenho o poder que ele tem aqui, né?
Mas o que eu sei é que ele resolve o problema. Como eu resolveria? Eu acho que eu mergulharia até achar o machado. Ia ter que dar o jeito. São consequências da liderança. Mas ao mesmo tempo aqui, os liderados, eles têm visão também, eles querem um lugar melhor, eles amam a comunhão, eles amam a reunião, e eles amam estar com quem sabe. Eles amam estar com aquele que agora aderiu ou recebeu a unção de Elias. Uma outra coisa que me chama a atenção no texto é o versículo 3, que diz assim: então um deles perguntou, é óbvio, depois de Eliseu liberar eles irem para fazer essa construção. Olha o versículo 3, então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Olha a maneira como eles tratam Eliseu. Vocês lembram como eles trataram Eliseu no capítulo 2? O seu mestre Elias vai embora, vocês lembram disso? A gente leu junto. Eliseu não era tratado como senhor ali. Eles não se diziam servos de Eliseu. Mas eles olham para Eliseu e dizem assim, olha, o seu mestre Elias vai ser arrebatado por Deus. E agora? Elias já foi. Mas eles reconheceram que Deus estava também na vida de Eliseu. E dessa vez eles chamam Eliseu de Senhor. Porque ele diz, você não vai com os teus servos? Você não quer ir com os teus servos? Isso se chama reverência, submissão. Repara que uma escola de profeta é uma escola tentadora para um querer ser melhor do que o outro, não é isso? É uma escola muito tentadora, irmãos. É aquilo que eu já ensinei para a igreja. No lugar da inveja tem a inspiração. Eu fico me imaginando como aluno de Eliseu. O que eu teria dele? E eu já tive lutas contra a inveja, tá? Isso não é coisa que acontece somente no seu coração. Só que eu detectava a inveja, que é conhecida como pecado não confessado, né? Ninguém confessa a inveja. Ninguém diz assim, olha, eu sou um invejoso. Alguns dizem, esse é o pecado mais oculto no coração de muita gente, porque é o pecado não confessado. Mas eu já tive lutas com a inveja. É terrível. Porque quando a inveja está no coração, você analisa, olha, por que eu não sou tratado da maneira como ele foi tratado? Por que eu não sou tratado da maneira como aquele é tratado? Por que lá é tratado assim e ali não é tratado não? Graças a Deus não é algo recente, irmãos. Às vezes a inveja faz você se enxergar desprezado, coisa que você nem é. Às vezes você nem é desprezado, mas a inveja está provocando isso no seu coração. Às vezes as pessoas nem bajulam a outra pessoa, mas a inveja no seu coração precisa criar um demônio. Mas olha o que eu ouço, Geazi foi embora, o mal foi arrancado. O que eu vejo nessa escola de profetas são homens honestos, sinceros, querendo aprender juntos e amando Eliseu. É diferente, eu vejo bons homens. Dá vontade de gritar agora e dizer, Israel está em boas mãos, porque eu vejo agora homens sinceros, querendo ser profetas, mas querendo colocar a mão na massa e sendo submissos a Eliseu. E quando eu prego isso, não pense que eu estou querendo me colocar como Eliseu da igreja, não. Não é a minha intenção. A minha intenção é ter um coração humilde e submisso, assim como eu quero que você tenha um coração humilde e submisso. Eu quero que vocês leiam sobre a rebelião de Corá. Saia fora disso. Saia fora de rebeliões. Corra daqueles que querem o mal da igreja. Saia fora disso. O bom de tudo isso é que a peça podre já foi. Geazi já foi embora, irmãos. O meu desejo de coração e a minha oração a Deus é que nunca... Isso é possível, irmãos. Essa história de que toda a igreja tem um lobo, isso não é totalmente verdade. Toda a igreja tem um lobo, isso não é totalmente verdade. Existem igrejas que estão cheias de ovelhas verdadeiras.
Eu sei que Deus usa uma mais do que as outras, mas todas são ovelhas verdadeiras. Para de taxar a igreja assim. Você está sendo um desigrejado. Pastor, o senhor falou de ajuntamento. O senhor falou de desigrejado. Agora, pastor, quando eu preciso romper com o ajuntamento? Quando trocar de igreja, pastor? Quando ver que aquilo não está mais de acordo com a palavra de Deus? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Você deve trocar de igreja se Jesus não for mais o centro da igreja. Se você perceber que o líder, ou os líderes, ou os pastores, ou os bispos, sei lá de onde você vem, e dos que estão aqui, se você perceber que o pastor dessa igreja está querendo brilhar mais do que Jesus Cristo, antes de sair, exorte ele, discipline ele, confronte ele. Se nada mudar, procure uma igreja onde Cristo é o centro. O segundo ponto aqui, se a palavra de Deus não está mais também no centro do culto, saia dessa igreja. Se a palavra de Deus não é mais aberta no culto, saia da igreja. Procure uma igreja perto da Bíblia, como diz os grandes pregadores. Vá onde a Bíblia é pregada e ame a Bíblia. A escola de profeta aqui conta para nós o seguinte: é bom crescer em conhecimento. E tem gente perecendo porque não está acompanhando o crescimento da teologia, o conhecimento teológico da igreja. Como eu ouvi um pastor há pouco tempo dizer, olha, tem crente da igreja dizendo, esse pastor só prega teologia, não é daqui não, de outras igrejas. O pastor aí só prega teologia, ele respondeu assim, vai pregar o quê? Ele até usou, né? Vai pregar Crônicas de Nárnia, que é um bom livro, mas eu não posso abrir aqui Crônicas de Nárnia e pregar para vocês. Abra na página 160 do livro Crônicas de Nárnia. Se eu não pregar teologia, eu prego o quê, irmãos? Vou ficar igual aqueles pastores que não querem magoar ninguém, diz assim, hoje o sermão é sobre sonhos e amizade. Aí o próximo sermão vai ser sobre o quê? Hoje o sermão é sobre motivações para ser um bom empreendedor na vida. Aí vai ficar assim, aí vai todo mundo morrer. Eu vou pregar o quê se eu não pregar teologia? Me fala. A igreja é o ambiente da teologia. Entre aspas, aqui é a escola dos profetas. Não ponha nenhuma placa na igreja, nem divulgue. Não é propaganda de escola de profeta como outros fazem. Ensinando a como profetizar. Ensinando a pescar quando alguém está frágil no olhar, a gente sabe. Olha, essa pessoa está abatida. Ali eu sei. Ó, eis que eu te digo, o abatimento vai sair do coração. Ó, grande profeta. Eu sei ler as pessoas. Vem aqui na frente quem está sofrendo agora de ansiedade. Oh, o pastor revela. É fácil, quem não tem ansiedade hoje em dia? Havia uns 15 aqui. Deus está me revelando que tem 2 irmãos aí com problema nos ossos. Meu Deus, já até sei quem são as irmãs que virão. É fácil. Deus me revela homens com problema de calvície. Isso tem incomodado. Isso não é ser profeta, isso é ser malandro. Qual é o intuito da escola dos profetas? Fazer vocês conhecerem a Deus, porque vocês vão falar sobre Deus e vão profetizar sobre Deus. É isso que é a escola de profeta. Acompanhe o estudo da igreja, cresça em teologia na igreja. Percebe, o pastor está puxando, por que eu não vou junto? Por que eu não quero? Por que não me dá vontade de aprender mais? E eu falo de realmente estudar teologia, não preciso ir para o seminário. A igreja é o campo teológico. Os seminários foram formados pela deficiência da igreja, se você não sabe. Porque as igrejas não estavam mais conseguindo formar pastores, o nível foi caindo. E aí inventaram o tal seminário, que é fora da igreja local, é um outro ambiente, em que hoje é necessário. Mas o correto, o profeta sempre formou profeta. Pastor sempre formou pastor. Quem formou Timóteo foi Paulo. Quem formou os discípulos foi Jesus. O correto é esse. É a igreja formando os seus ministros. Uma vez eu fiquei muito feliz que eu recebi de um dos seminaristas da igreja dizendo, pastor, eu tenho aprendido mais no púlpito da igreja do que no seminário que eu estudo. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, né?
Mas se prestar atenção, se levar isso aqui como uma escola, você vai crescer. Então, quando sair e trocar de igreja, quando o pastor se recusar a ensinar a palavra, quando a palavra não estiver mais no centro do culto. Uma outra coisa, quando sair de uma igreja, quando o pastor aderir o espírito desse mundo. Eu sei que é algo delicado que eu vou falar aqui agora, mas se eu começar a casar pessoas do mesmo sexo aqui, podem ir embora. Mas antes me repreendam, talvez eu me arrependa. Se eu começar a fazer aqui, podem ir embora. Os homossexuais são bem-vindos na igreja, sim. Nós vamos amar, nós vamos cuidar e devemos ter uma conversa muito séria com eles. Para eles perceberem que a igreja não os odeia, que a igreja os ama, que a igreja tem remédio, sim, para isso. Não estou dizendo que vai sumir o desejo do coração, mas a gente quer mostrar que eles não são os únicos que lutam com os seus pecados na igreja. A igreja é um lugar de combatentes. A escola de profeta é lugar de combate. Todos aqui enfrentam problemas com a carne. Há uma luta constante. Vocês não são os únicos que sofrem. Como foi falado aqui hoje de manhã, se chegar aqui alguém e disser para mim, pastor, eu preciso confessar algo, pastor. Eu tenho um problema com pedofilia, pastor, mas eu nunca toquei em nenhuma criança, pastor. Me ajuda. Quem sofre mais? Como lidar com esse homem? É necessário ter uma igreja séria, com líderes sérios, que pregam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus amarra o cara. Com o conhecimento da palavra de Deus, a mente dele vai se tornar escura quando ele quiser cometer o pecado. Ou se ele estiver cometendo o pecado, a mente dele vai fazer com que aquilo venha desabar nele. Isso vem através da pregação da palavra. Tem gente na igreja que tem problema com furto. Furtou a vida toda, a mão está coçando. Fala, pastor, a mão coça, mas eu não peguei nada de ninguém, pastor. Mas é uma luta. Ah, pastor, mas você está comparando pessoas com problemas sexuais com ladrão? Então não é isso. Agora então eu vou comparar com um outro tipo de pessoa. Eu conheci uma pessoa, como eu disse para a igreja, eu vou falar, não tem problema, que tinha desejos sexuais por cachorro. Eu conheci, não é brincadeira. Não foi que eu vi na internet, não. É ou não é um problema da área da sexualidade? Sim ou não? Sim. De onde veio isso? Será por ver muita besteira na internet, que tem de tudo, né? Basta um clique? Não clica, irmãos. Não veja. Então, quando o pastor da igreja começar a aderir o espírito e a agenda desse mundo, vá embora. Procure uma igreja onde ainda tem homens corajosos que dizem não. Não. E é a nossa fé. A gente respeita tudo. A gente também quer ser respeitado. Eles precisam tolerar a nossa fé. Dizem que nós somos intolerantes, mas eles não toleram a gente. O que eu vejo, irmão, são cristãos que abraçam, que beijam. Pessoas que vivem em estados terríveis e a igreja está abraçando e beijando e levando a palavra de Deus para essas pessoas. Não deixe a sua igreja aderir à agenda desse mundo, não permita. Agora, fora isso, esteja no arraial. Seja grato pela sua igreja. Tenha um desejo de fazer com que isso expanda. Lembra que eles disseram para Eliseu? O lugar está pequeno. A ideia foi deles, vamos construir. Porque a gente quer estar reunido contigo cada vez mais. E Eliseu disse, podem ir. Eles disseram, vem conosco, venha com os teus servos. E ele foi, a obra precisa ser ampliada. E eu não falo necessariamente disso aqui. Traga mais pessoas para se reunir conosco. Entre aspas, traga mais profetas para a escola dos profetas. O que hoje eu chamo de igreja local.
Continuando o texto, versículo 4. E foi com eles, foram a Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, olha o desespero do homem, por causa de um machado. Ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Esse meu Senhor não foi a Deus. O S é minúsculo aí na sua Bíblia, reparou? Está se referindo a quem? A Eliseu. E por que ele grita? Por que eles assim, era emprestado? Porque era uma ferramenta muito cara na época. Não é igual nas nossas casas onde todo mundo tem um martelo. Às vezes até machado a gente tem em casa, né? Tem facão. Não, era algo incomum na época, irmãos. A gente vai vendo os estudiosos que estudam um contexto histórico, era algo muito caro, e aquele homem não tinha condições de pagar. Era tão incomum que ele teve que pegar emprestado para ajudar na obra. E o ferro do machado solta e cai no rio. Aí houve o grito de desespero de um homem que não tem condições de restituir aquilo que ele perdeu. Quando o texto diz que ele grita, é porque ele falou de forma intensa mesmo. Meu Senhor era emprestado. E qual é a conclusão que eu chego? Ainda bem que Eliseu foi junto com eles. Ainda bem que Eliseu está lá. E Eliseu diz o seguinte, versículo 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Eu fiquei pensando nessa pergunta, eu fiquei pensando. Às vezes tem parte na Escritura que você não pode passar. Você tem que ler e reler e pensar. E é uma pergunta que impacta. Onde caiu? Onde caiu a sua ferramenta de trabalho? Onde caiu aquilo que você tinha, que era necessário para fazer a obra e hoje você não tem mais, porque você perdeu? Onde caiu aquilo que era importante ter nas suas mãos, que você agia, você era ativo, você fazia, e hoje você não faz mais, porque você perdeu algo? A pergunta de hoje de Deus para a sua vida é: onde caiu a sua ferramenta de trabalho? Onde caiu o seu brilho? Onde perdeu o brilho? Onde perdeu a alegria ao ponto de ficar amargurada ou amargurado? Onde foi que caiu? Pastor, caiu num lago tão profundo que não tem mais volta. Se Deus está no ambiente, o machado vai flutuar hoje. O brilho vai voltar hoje. A sua ferramenta vai voltar hoje. E você vai voltar a cortar os troncos das árvores para a ampliação da obra de Deus. Você vai voltar a ser útil hoje, porque Deus está no arraial hoje. Que grande pergunta de Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? Nem todo milagre é para curar. Existem milagres que Deus realiza só para você voltar a trabalhar na obra. Eliseu não curou ninguém ali. Ele só quer saber onde caiu o machado. E o homem sabe exatamente onde caiu, como você sabe exatamente onde ficou o seu brilho. Você sabe onde ficou a sua garra. Você sabe onde perdeu a sua alegria. Você sabe onde caiu. Aí eu lembro de Apocalipse capítulo 2. Lembra-te de onde caiu e arrependa-te. Você deixou o primeiro amor, que era o problema de Éfeso. Vocês são tão diligentes, mas vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. O homem diz para ele, ainda na parte B do versículo 6, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho
Repara, é difícil entender o porquê um galho. Eu não sei a resposta de porquê um galho. A única coisa que eu consigo detectar é que um galho é muito frágil para fazer o machado flutuar. A única coisa que me vem em mente aqui, Deus não precisa fazer grande esforço para recuperar o que você perdeu. Ele corta um galho, não é um tronco, não é nada. Ele pega um galho e joga como um ato profético exatamente no lugar onde o machado caiu. E o texto diz, e jogou ali o galho, fazendo o ferro flutuar. E o ferro flutua no rio, e fica flutuando ali. Os milagres de Eliseu. E eu repito, nem todo milagre é para curar você. Tem milagre que é para fazer você voltar a trabalhar. Porque pergunta, para que esse milagre? Por que isso? É para o homem voltar a trabalhar. E o mais interessante, quando o machado começou a flutuar, Eliseu disse no versículo 7, e disse Eliseu, recebe essa palavra, e disse Eliseu, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Começa a lembrar agora. Aproveita que o machado está flutuando. E Deus está dizendo, estica o braço e pegue-o. Pega a sua ferramenta que foi perdida alguns anos atrás. Volta para a obra. Volta a trabalhar. Cadê os seus dons? Cadê os seus frutos? Cadê os seus talentos? Aproveita que hoje Deus te trouxe aqui para tratar isso com você. E eu ficava pensando, Senhor, é um texto tão pequeno, não tem nem muita coisa para tirar, Senhor. Eu pensei até em mudar o texto, eu falei, não, se o texto está aqui é porque Deus tem algo a dizer à igreja. Se ele está aqui é porque Deus tem algo a dizer à igreja. O que eu vou falar de um machado que voa? Para que serve para a igreja saber do machado que voa? Serve para a igreja ser restaurada hoje. Estica a mão e pega o machado hoje. Eu quero encerrar o sermão destacando algo aqui do versículo 6. Na tecla que eu bato de que essa expressão homem de Deus é rara na Bíblia. A gente só vê essa expressão para Eliseu, para Elias, e sabe mais para quem? Para um jovem pastor chamado Timóteo. Como que Timóteo é homem de Deus comparado? É uma expressão muito peculiar a um homem de Deus de verdade. É uma expressão para um homem. Venha comigo. Eu ia terminar, me dá mais 2 minutos. Capítulo 2, 19. Os milagres de Elias. Então eu preciso ser fiel ao tema e ler aqui. 2:19. Diz assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Os milagres dele. É fácil chamar um homem desse de homem de Deus, sim ou não? Olha o versículo 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns jovens que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Quem escarnecia de profeta é porque escarnecia de Deus.
É porque não tinha temor a Deus, eram pessoas malignas, zombando e perturbando o homem de Deus. É fácil chamar um homem desse de homem de Deus. É fácil chamar Elias de homem de Deus. Mas o que emociona é quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6 da primeira epístola, falando que muitos homens amaram o dinheiro e se perderam por amor ao dinheiro, como Geazi se perdeu. Olha a conexão. E ele diz para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, ele chama ele com a mesma expressão que Elias era chamado. Mas tu, homem de Deus, fuja dessas coisas e busca a piedade, a justiça, a retidão. Mas tu, ó homem de Deus, um jovem pastor chamado Timóteo recebeu o título de Eliseu sem ter feito nenhum milagre. Porque também vai muito com o fruto do Espírito na vida do homem no Novo Testamento. Agora eu quero terminar contrastando aqui Jesus com Eliseu. Eliseu era chamado de homem de Deus, Jesus era chamado de o filho do homem. No estudo de Apocalipse aqui a gente entendeu a expressão. Quando João diz: voltei-me para trás e vi alguém semelhante a um filho de homem. Os olhos dele eram como olhos de fogo, o cabelo branco como a neve. A roupa dele era de um linho fino, branco, e ele tinha um cinturão de ouro. Os seus pés eram como latão reluzente e a sua voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Vi alguém semelhante a um filho de homem. Eliseu era homem de Deus, Jesus era chamado de filho do homem. Olha a diferença de Jesus para Eliseu. Ponha para mim Daniel 7:13, por favor, Ju. E aqui eu encerro o meu sermão. E marque na sua Bíblia o que significa a expressão filho do homem. Não é menos que um homem de Deus. É muito mais que um homem de Deus. Fique de pé, igreja. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos? E aqui a gente encerra. Jesus não é chamado de homem de Deus, não. Ele é chamado de filho do homem. Ele é mais que um homem de Deus. Olha o que significa essa expressão. Vamos juntos. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Filho de homem significa pessoa divina que recebe glória e adoração e domina todos os reinos da terra. Jesus não é conhecido como homem de Deus, mas filho de homem, porque parecia com o homem, mas é o Senhor de toda a terra. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça. Nós não vamos invocar Eliseu, porque Eliseu morreu, mas nós vamos agora invocar o Filho do Deus vivo para a nossa igreja. Senhor Jesus, que a igreja tenha entendido o seu recado para ela, Senhor. Aqueles que realmente precisavam disso ouviram e aprenderam. Senhor Deus, o Senhor uma vez disse para os Efésios: lembra-te de onde caiu. Para a igreja de Éfeso, lembra de onde caiu. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. E o Senhor hoje ministrou a corações aqui de diversas maneiras, Senhor. Porque cada um tinha uma ferramenta, ó Deus. E como o Senhor é o Todo-Poderoso, ó Deus, faz a ferramenta deles flutuar hoje, Senhor. Faça as minhas ferramentas flutuarem, Senhor Deus, e diga: estenda a mão e pegue. Que o culto de hoje seja um culto de restauração, Senhor.
Que o culto de hoje, ó Deus, seja um culto que faça o brilho voltar ao coração dos meus irmãos, Senhor. Que faça o amor, a obra voltar no coração deles, Senhor Deus. Aqueles que já desistiram, ó Deus, da sua casa, da sua obra, que venham estender a mão hoje dizendo a Ti, Senhor, eu aceito a minha ferramenta, Senhor Deus. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor e o nosso Rei. Eu preciso de Ti e da Tua graça. Senhor Deus, revigora a nossa alma, Senhor. O Senhor está no meio da igreja hoje. Revigora essa igreja, Senhor Deus. Revigora os meus irmãos, Senhor. Aviva-nos, Senhor Deus. Aviva-nos, Senhor. É a minha oração, Senhor Jesus. Nós precisamos do Teu Espírito. Que a gente venha receber mais uma porção do Teu Espírito hoje. Nos perdoe, ó Deus, e tem misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha compaixão de nós e estenda as Tuas mãos para as nossas mãos agarrarem nas Suas. É a minha oração. Amém e amém.